Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui preparando mais uma live do Colégio Básico. É a primeira, na verdade, né, que a gente adotou aqui esse formato. E hoje a gente tem uma convidada especial que logo logo vai entrar para falar com a gente. Vamos aguardar mais um pouquinho. Pessoal chegando. Não se esqueçam aí de compartilhar nosso link. Uma água. Muito bom, vamos lá. Chegou aqui a Fernanda. Fernanda, oi, Olá, boa tudo noite. bem? Tudo bem? Que bom te ver, Rodrigo. Tudo jóia. Bom, pessoal, hoje é dia 14/7, e a gente vai começar então a nossa primeira live aqui, que na verdade não é bem uma live, mas é também, né? Mas é mais um encontro, uma conversa que nós teremos aqui, eu e a Fernanda, né? E o nosso tema de hoje é sobre a importância da inteligência emocional no contexto atual. Eu acho um assunto bastante relevante para a gente conversar, né? Eu sou o Rodrigo Carvalho, professor de LIVE do Colégio Básico, e a Fernanda Maior, ela é psicóloga e consultora nossa do LIVE. Tá no Rio de Janeiro, Fernanda? Sim, aí o pior é que aqui tá fazendo super frio. É mesmo? Olha só. Aqui hoje tá bom. Pessoal, então a gente vai começar aí o nosso encontro virtual. Eventualmente, vocês podem também mandar perguntas e a gente, conforme for dando tempo aqui, a gente vai respondendo, né? Então, eu queria passar primeiro aí a palavra à Fernanda para ela explicar para a gente o que é essa inteligência emocional, quais são essas habilidades socioemocionais que a gente precisa ter. Vamos lá, Fernanda. Bom, obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Boa noite a todos, né? A gente está vendo aí o pessoal chegando aos pouquinhos. Eu queria agradecer esse convite de estar aqui hoje. Eu acho que é muito importante que a gente se encontre, mesmo que virtualmente, né? Que a gente mantenha esse contato, estejamos próximos uns dos outros, né? Mantendo todas as orientações aí, então encontrando outros recursos para nos aproximarmos, né? É, não é porque a gente está passando por esse isolamento social que a gente precisa passar por um isolamento emocional, né? Então, eu acho que essa iniciativa da escola é muito importante, esse convite a todos, né? A comunidade escolar em geral. E eu acho que é sempre um momento para a gente poder trocar, para a gente poder se escutar, trocar figurinhas, né? E poder compartilhar um pouquinho aí de como tem sido a experiência de cada um. É claro que cada um vai viver isso, vai sentir todas essas mudanças que a gente está passando de uma maneira única, né? Que a gente vai respeitar também, cada um vai sentir, vai ter suas dificuldades, suas facilidades, mas eu acho que é sempre potente que a gente possa conversar, né? Que a gente possa ter esse diálogo, que a gente possa se manter aberto aí para outras experiências, para compartilhar os nossos sentimentos também. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar desse momento, né, do que a gente está passando. A gente saiu das escolas achando que seriam só 2 semanas e a realidade se apresentou de uma forma completamente diferente, como em geral acontece, né? A gente está passando aí por esse momento de crise, sem dúvida. É uma crise, acho que global, né? A gente pode ir olhando aí para as notícias, a gente vê que realmente não é uma coisa só
nossa só aqui no Brasil, mas isso está afetando a todos, né? Esse isolamento social e esse distanciamento que tem sido exigido. Mas eu acho que aqui no caso do Brasil isso afeta a gente de uma maneira muito diferente, inclusive, né? Nós temos essa cultura do abraço, a cultura da aglomeração, né? A gente gosta desse calor humano, de estar junto mesmo, né? Em que outros países do mundo que as pessoas se cumprimentam com abraços e beijos? Quase nenhum, né? Com certeza, vai ser mais difícil, né? Sim, com certeza. E essas novas exigências que esse momento tem colocado para gente, coloca também um holofote aí nas questões emocionais, né? Eu acho que quando a gente está passando por desse tipo de isolamento, em que a gente tem aí um convívio intenso com as pessoas que moram dentro da nossa casa, que a gente está evitando sair de casa, né? Quem tem que trabalhar, quem tem que sair está saindo com todas as medidas de precaução possíveis, mas isso tudo vai colocando um peso aí para o nosso lado emocional, nosso lado psicológico, como que cada um vai dar conta de todos esses sentimentos que se apresentam. Eu acho que é uma coisa que eu tenho ouvido muito nas escolas, nas minhas relações, que eu tenho sentido também, é toda essa questão dessa insegurança e desse medo, né? A gente não sabe muito bem, não temos muitas perspectivas de como vai ser, vai voltar, não vai voltar. Cada hora somos inundados aí com novas informações, né? Então, se lá no começo a máscara tinha que ser de um jeito, agora a máscara é de outro, né? Assim, então a gente tem que acompanhar aí esse oceano de informações para que a gente se sinta talvez um pouco mais seguro, né? Para que a gente possa entender aí quais são esses próximos passos. E eu acho que é importante que a gente perceba também a velocidade que essas transformações têm acontecido, né? Foi de um dia para o outro. A gente estava vendo que a coisa estava aparecendo, né? Que o vírus estava se falando disso. E aí, quando a gente viu, né? Tivemos que mudar completamente a nossa rotina, os nossos hábitos. Isso tudo em 4 meses, né? Assim, Mas parece. no fundo ninguém acreditava, né? Eu acho que Estivesse eu também acontecendo. acho, Rodrigo. Inicialmente a gente estava um pouco descrente aí de que se isso ia chegar, se não ia, mas chegou, né? E a realidade aí é muito diferente do que a gente poderia imaginar. Mesmo quem estava acompanhando já nos outros países e tudo mais, é muito diferente, né? Assim, a gente esse momento está exigindo aí uma adaptação nossa urgente, né? Assim, é tudo que tem um nível de urgência muito grande. Então, eu acho que quando a gente está habitando e sentindo sentimentos como esses, como medo, insegurança, preocupações, ansiedade, né? Que a ansiedade também está batendo forte aí. São sentimentos que eu tenho escutado muito, né? Assim, né? Nos encontros com as escolas, com os professores, com alunos. Isso aí, esses sentimentos, eles se fazem presente e de uma forma muito forte. Inclusive, podendo paralisar aí, né, a nossa rotina, a nossa vida, e tensionar também as nossas relações. Então, eu acho que a palavra do momento é o cuidado, né? A gente É. precisa se cuidar, a gente precisa cuidar uns dos outros, das nossas relações, das pessoas que a gente nem sequer conhece também, né? A gente precisa ter esse olhar, esse cuidado. Eu acho que essa é a palavra de ordem. E quando a gente fala de cuidado, acho que o primeiro passo é que a gente possa legitimar os nossos sentimentos. Não é fácil, né? Assim, eu acho que cada um vai lidar aí com os sentimentos de uma forma única, né? Sentir e lidar com eles de uma forma única, mas é muito importante que a gente reconheça esses sentimentos e que a gente aceite que estamos sim sentindo cada um deles. Né? Sentimentos que podem ser muito difíceis, que podem ser desagradáveis, mas que a gente precisa dar essa legitimidade, né? Para que a gente possa também superar isso tudo, para que a gente possa encontrar recursos internos, recursos nas nossas relações e continuando, né? Assim, a vida não para, né? Então a gente precisa ir continuando num passo talvez um pouco mais devagar
e com, acho que com essa palavra de ordem, né? Com muito cuidado. É, eu acho essa questão do cuidado aí, ela é importantíssima mesmo. A gente se viu de repente num momento de castigo, né? Em que nós ficamos de castigo enclausurados aqui em casa, né? Mas ao mesmo tempo, esse castigo nos força, de certa maneira, a desenvolver certos hábitos e certas habilidades também que antes a gente não conhecia em nós mesmos, né? E tanto falando de nós mesmos, quanto falando do outro, né? Daqueles que estão próximos a nós. Então, acho que veio aí como um momento realmente para refletir sobre valores, sobre relações, sobre o que é essencial para a gente, de fato, né? Diante de tanta coisa que tem no mundo, às vezes até tanta superficialidade, de repente a gente se vê nesse momento de pensar o que é essencial. Eu acho que isso é cuidar de si e cuidar do outro também, né? Nós temos que nos reinventar nossas práticas, também em certos momentos recuar um pouco para nossa vida, né? Para retomar certas coisas, né? E olhar para si, olhar para o futuro, para os nossos sonhos e também, como você disse, né, para os nossos medos, para tudo aquilo que a gente não gosta e que, no entanto, é obrigado a lidar com isso, né? Mas eu acho importante também que a gente aprenda a ver essas coisas todas por um novo ângulo, né? E talvez esse momento de castigo seja um castigo para falar, ó, pare e pensa no que você fez, né? Como a gente faz lá com, com as crianças, né? Ó, pensa no que você está fazendo, né? Eu acho que é Sim. bem por aí. Eu acho muito interessante essa ideia, né? Assim, porque em geral, quando a gente coloca alguma criança de castigo, ou se coloca de castigo, a gente vai nessa questão, né? Senta aí e vai pensar um pouco sobre as coisas, como as coisas estão, do que você fez, como você reagiu. E eu acho que esse momento, né, de pensar um pouco, eu acho que essa que é a chave da questão. Essa que é a chave aí desse momento que a gente está passando e que tem tudo a ver também com a questão da inteligência emocional. Né? Porque quando a gente está falando aí de inteligência emocional, a gente vai trabalhar principalmente 4 pontos, né? Que é o autoconhecimento, a autorregulação, a empatia e os relacionamentos. Então, quando a gente fala, vamos pensar, né? A gente precisa tirar esse tempo para pensar e refletir. A gente está, na verdade, dentro de um processo de autoconhecimento, né? Desse olhar para dentro, desse momento de reflexão que é necessário para que a gente possa construir um autoconhecimento, para que a gente possa desenvolver isso. Não é o tipo de coisa que a gente nasce sabendo. A gente precisa promover e exercitar o hábito de se autoconhecer. Né? É óbvio que isso vai ter muito a ver com a personalidade de cada pessoa, com os gostos, os desejos de cada pessoa, as relações, né, que envolvem ela, cada uma das pessoas. Mas esse movimento, ele é essencial, eu diria. Ainda mais nesse momento que a gente está passando, que é um momento de crise. Então, eu acho que é muito oportuno mesmo que a gente pelo menos possa se aproveitar desse momento e que faça essa caminhada, já que a gente não pode, né, estar aí na rua, viajando, caminhando aí pelas cidades, que a gente faça essa caminhada interna. Eu acho que esse momento, ele pede, ele exige isso. A gente está aí dentro das nossas casas, e a gente está olhando para as nossas casas, né? Quantas coisas que a gente não tem visto aí de conteúdo na internet para ajudar na limpeza, para, né, dicas aí do que fazer dentro de casa, as pessoas fazendo faxinas, né, consertando as coisas de casa. E eu acho que é muito simbólico mesmo que a gente esteja nesse movimento, nesse cuidado da casa, porque o nosso corpo também é a nossa casa. Então, o que a gente muitas vezes coloca ali na nossa rotina, né? Então tem que lavar a louça, tem que limpar o banheiro, tem que, né, que todo mundo tem que fazer. E se a gente também pensar nisso, nesse sentido, para o nosso corpo, para o nosso cuidado, nesse cuidado da nossa casa, né, que vai nos acompanhar independente de onde a gente esteja.
Então, eu acho que esse cuidado que a gente vai ter com a gente mesmo é muito importante nesse processo de autoconhecimento. É claro que nem sempre isso vai ser possível, né? Assim, quando a gente tem aí muitas atribuições, muitas tarefas, muitas responsabilidades, dá conta das crianças, dá conta do trabalho, dá conta de casa, da questão financeira, né? Isso tudo tem cobrado aí esse momento. A gente fica com essas questões na cabeça, martelando na cabeça. Mas eu acho que é importante que a gente coloque algum limite também nisso tudo e marque uma reunião consigo mesmo, né? Assim, a gente tem feito tantas reuniões online. Então, de reservar mesmo um horário, 5 minutos, 10 minutos, dentro da possibilidade de cada um, para parar, né? Para parar, para refletir, para entrar em contato com cada um dos sentimentos que a gente está vivendo, que a gente está sentindo. Né? Eu acho que você, como professor de livre, também vai poder dizer isso, né? Que no livro a gente não trata de sentimentos como eles sendo bons ou ruins, né? Mas como sentimentos agradáveis ou desagradáveis, sentimentos prazerosos ou desprazerosos. Mas a gente precisa sentir, né? A gente precisa sentir todos, a raiva, a frustração, né? Esses sentimentos que a gente tem tanta dificuldade de assumir, né? De legitimar, de falar assim, fiquei frustrado, né? E onde que habita em mim essa frustração? Onde no meu corpo que se faz presente essa raiva, né? Isso ninguém vai poder dizer. De fato um processo de autoconhecimento. Cada um vai dizer de si, vai saber onde sente, como sente, né? Quais são os nomes desses sentimentos, nomear cada um deles para si. Escrever um diário, um bloquinho de notas, um comentário no celular, né? Assim, no bloco de notas do celular, enfim, que seja. Mas eu acho que é um exercício bacana que a gente possa fazer esse registro também, sabe? Acho que em momentos difíceis como esse que a gente está passando, a gente esquece, né, de algumas situações que a gente passou que foram tão boas, né, encontros. Então, eu acho que nesse processo de autoconhecimento também é muito valioso a gente reconhecer o que ao longo do nosso dia a dia nos motiva, o que nos dá prazer, né, o que alivia um pouco esse peso que a gente tem sentido. Eu tenho sugerido, feito bastante essa sugestão da gente fazer esses registros. Eu tenho colocado isso em prática também, então tem sido aí uma experiência pessoal, porque é um recurso que eu encontrei, né? Mas que outras pessoas também vão poder encontrar outros recursos. Eu acho que é sempre importante pontuar que não existe um manual. Infelizmente, a gente não tem aqui, né, todas as respostas. Queria ter também, né? Seria muito bom para todo mundo que a gente pudesse aí ter um manual para como lidar com uma pandemia, mas a gente não tem. Estamos aprendendo também, né? Estamos todos nessa posição de aluno, que muitas vezes a gente tem dificuldade de assumir também, né? Com certeza. É isso, a gente aprende com o que a gente sente, né? E como você disse, é uma prática, né? Agora, acho muito interessante uma coisa que você falou aí, que eu até estava conversando com a Alexandra, que é a nossa coordenadora do colégio, hoje de manhã, e de certa forma a pandemia ela trouxe uma fusão e uma confusão aí, né? Entre o trabalho, o estudo, né? Ou seja, aquilo que é profissional, mas ao mesmo tempo esse profissional está sendo feito em casa, né? Então você tem ali um único local em que você dialoga ali o profissional com o pessoal, né? E se a gente pensar como isso afeta as famílias, né? Eu acho que uma das formas de a gente tentar entender isso é justamente olhando para o que nós sentimos, né? Acho que a gente pensa aí na família como um ambiente em que nós temos valores comuns, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, você ficar 24 horas ao lado das mesmas pessoas e sem ter essa sensação de liberdade de ir para outros lugares, né? Isso acaba certamente gerando muitos conflitos, né? E eu acho que
é importante também, uh, que você falou lá no começo, né? A gente está vivendo um momento de muitas incertezas. E essas incertezas, elas geram inseguranças Uhum. pra gente, né? E acho que nesses momentos de insegurança, a gente sempre tende a buscar referências, né? Quando eu fiz mestrado, eu estudei muito a questão do sujeito e dos discursos, né? Então eu penso que a gente buscar referências, e aí eu até falo com os meus alunos, quando a gente escreve, né, uma dissertação, vai argumentar de alguma maneira, a gente se utiliza muitas vezes de recursos de autoridade, né? Então a gente busca em outras figuras aquilo que de certa forma nos conforta, né? Então, seja na política, seja nos valores morais, seja na religião ou mesmo dentro da própria família, né? E nesse momento a gente encontra um meio de olhar para o lado, mas olhar para o lado olhando para si próprio, né? Eu quero dizer assim, dentro de nós mesmos, nós temos várias vozes, né? Que são de outros, né? São discursos, memórias, experiências, né? E essas referências que são simbólicas, digamos assim, elas nos fazem olhar para os outros a partir desse olhar que nós temos de nós mesmos, né? E que nós temos que entender justamente pensando em sentir aí, né? Pensando que o que a gente sente é aquilo que a gente precisa muitas vezes revelar, né? Eu até comentei outro dia com os alunos, falei, é, tem gente que está se dando bem nessa quarentena, que está gostando de ficar em casa, porque pode acordar mais tarde, porque não precisa trocar de roupa, né? E também acho que você não. Você, né? Falando para os alunos, mas assim, a gente não tem que ter vergonha também de dizer se a gente está se sentindo bem, né? Não é uma culpa que a gente tem que carregar, né? Embora tenha todo esse problema aí de relações sociais, né? Mas acredito que a gente também tem que ser um pouco humilde de pensar isso, né? Não sei, assim, pensando que um bichinho desse tão pequenininho, né, que é o vírus, fez a gente parar para refletir muita coisa, né? E é importante que a gente faça isso juntos, Sim, né? Para redimensionar esses nossos valores, para olhar para o outro, né? Afinal de contas, é isso que nos torna mais humanos, né? com certeza. Essa empatia, né? Essa escuta do outro, né? De se colocar em outro lugar, de outra maneira, né? Sim, eu queria só adicionar aí que você comentou, né, dessa importância também da gente procurar outras referências, né, inclusive autoridades, e aí eu vou adicionar também os professores, né, assim, como tem Sim, sido essenciais para que a gente possa dar conta aí desse momento que a gente está vivendo. Uma reflexão que tem aparecido de uma forma muito forte é que, assim, a gente está, né, constantemente online, né? Estamos constantemente conectados e isso tem permitido, por exemplo, esse momento que a gente está tendo aqui, né? E outros, como as aulas online. Então, imagina se a gente estivesse passando por uma pandemia há 20 anos atrás, né? A gente não teria nada disso. E eu acho que, como você colocou, que a gente está revendo mesmo o que é essencial para a gente, eu vou adicionar aí também os professores, né? Essa figura que se faz, que é tão importante na vida de todos nós, né? Assim, quem não tem uma figura de um professor que marcou a nossa vida, um ou vários, e eu acho que é importante a gente falar isso também. Porque essa relação com a escola, essa relação com os professores, também tem sido muito importante quando a gente está falando desse cuidado, quando a gente está falando aí desse autoconhecimento, né? A escola é uma instituição essencial ali para a gente construir as nossas relações, e principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes que estão em processo de desenvolvimento. E aí você comentou também, eu acho que é uma coisa muito importante, a respeito das nossas relações, de como as nossas relações dentro de casa elas estão intensificadas, tensionadas, né? Vou colocar assim.
É claro que temos momentos bons e é bom poder compartilhar, né, a nossa casa, a nossa residência. Sei que também quem está passando por esse momento em isolamento sozinho, sem outra pessoa em casa, isso tem sido muito difícil, né? Eu tenho escutado bastante relatos nesse sentido, mas ainda assim, essa proximidade constante que nós não estávamos acostumados também cobra um preço, né? Assim, muitos conflitos têm acontecido e mais uma vez vou puxar esse gancho aí para a gente poder falar também dessa inteligência emocional, porque quando a gente está falando aí dessas tensões, desses ruídos, desses desencontros que podem e vão acontecer, a gente está falando também desse processo de autorregulação, né? Que a gente coloca nesse nome aí. Mas nada além do que a gente refletir sobre as nossas atitudes, né? Vamos sentir tudo, né? Eu acho que o primeiro passo seria, então, esse autoconhecimento, reconhecendo o que a gente está sentindo, porque vamos sentir tudo, vamos ficar com raiva, vamos ficar frustrados, né? A gente vai ter essa série de sentimentos aí e, consequentemente, isso vai aparecer nas nossas relações. Né? Quando a gente está com raiva, é difícil a gente ter essa autorregulação, né? Entender que essa outra pessoa que está ali, ela não tem nada a ver com a nossa raiva, né? E não machucar, né? Não ter esses atos, atitudes, palavras que machuquem essa outra pessoa. Na hora em que a gente está ali à flor da pele, como estamos, é muito difícil mesmo exercitar esse processo de autorregulação. Então, eu acho que é importante que a gente possa sempre ir nessa direção, né? Na busca por tentar não deixar os sentimentos ali, né? Assim, atingindo ali a todos, sem nenhum tipo de controle, não sermos comandados ali apenas por nossos Porque são sentimentos. contagiosos, inclusive, né? Exatamente, né? E que tudo bem que às vezes a gente não vai conseguir ter essa autorregulação, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho com educação socioemocional e ainda assim eu mesma não consigo às vezes. Mas um processo que também é importante dentro da autorregulação é esse processo de reparação, né? De entender de que ultrapassei o limite, né? E o autoconhecimento ele vai permitir que a gente reconheça esses limites nossos e também das pessoas que estão ao nosso redor. Então, uma coisa não anda sem a outra, né? Assim, quando a gente está falando aí de inteligência emocional, a gente traz esses 4 pilares porque a gente precisa dessa sustentação, né? Então, eu acho que eu gosto sempre de reforçar isso, porque para que a gente também não fique se cobrando naquela cobrança interna, né? A gente tem essa tendência, eu acho, de uma forma em geral, a ficar se cobrando, né? Temos que ser gentis, temos que ser gentis, temos que ser solidários, temos que ter cuidado com a gente e com o outro, mas somos humanos, né? E às vezes isso vai escapar, nossos sentimentos vão ali transbordar. E é importante que a gente possa, no momento seguinte, fazer essa reparação, né? O famoso pedir desculpas, reconhecer ali os nossos limites, reconhecer as nossas limitações também. E poder colocar isso para o outro, né? De falar, olha, Rodrigo, me desculpa, realmente não consegui me segurar, né? Assim, e como a gente tem dificuldade de pedir desculpa. Isso é o que eu mais vejo, assim, né? Na clínica, no trabalho, nas nossas relações, como a gente tem dificuldade de pedir desculpa. Mas eu acho que eu gosto sempre de reforçar e vou, né, reforçar e vou falar quantas vezes for necessário para que a gente possa também tirar essa culpa da gente, né? Pedir desculpa para o outro, mas tirar essa culpa da gente. A gente não precisa carregar sempre isso. E para que a gente possa, de fato, exercitar aí a nossa empatia, né? Que eu acho que seria aí o terceiro pilar que a gente está falando da inteligência emocional. A gente não tem como exercitar a empatia se a gente não tiver um diálogo, né? Se eu não falar como eu estou me sentindo, provavelmente vai ser muito difícil para esse outro se colocar no meu lugar,
né? Entender quais são os meus sentimentos. Porque cada um é de um jeito, cada um pensa, né, tem seus pensamentos, seus desejos, suas dificuldades. Entre o que uma pessoa fala e o que a outra escuta, a gente tem aí uma distância enorme. Então, que a gente precisa tentar esclarecer aí os nossos sentimentos, colocar para o outro a partir do diálogo e dar a oportunidade que esse outro também se coloque no nosso lugar. Né? Assim, eu acho que não dá para ser uma coisa forçada, a gente precisa se abrir também e permitir que o outro entenda um pouquinho a nossa perspectiva. Né? Eu uso óculos, então acho que para mim essa imagem é muito forte, porque eu sem óculos não enxergo nada. Então, às vezes, a gente precisa trocar de óculos para poder ver aí a perspectiva de uma outra pessoa que não tem nada, né, assim, que pensa diferente da gente, que sente diferente da gente, que age diferente da gente, para a gente poder lidar com as diferenças, né? Que eu acho que é um desafio aí enorme para a gente. Sem dúvida. E eu sinto muito essa questão que você falou da educação, né, de dar importância a nós, professores. Eu acho uma coisa muito importante de pensar, e inclusive talvez seja uma das funções, talvez não, com certeza é uma das funções do LIVE e de se trabalhar a inteligência emocional, né? Se a gente pensar que até pouquíssimo tempo a escola era um lugar de conteúdo formal, tradicional, aquela coisa que você vai colocando na cabeça do aluno, né, que era um aluno de fato, né, você ia jogando conhecimento ali, ele ia absorvendo aquilo tudo, né, e você acabava transformando ele numa máquina pensante, não é? E isso até o século XX era assim, né? Então, mas a gente esquece que por trás dessa máquina pensante existe um sujeito, né? Que é complexo, que é múltiplo. Eu gosto muito de um termo que tem um autor espanhol que ele diz que nós somos poliédricos, né? A gente tem várias faces, vários lados, né? Nós não somos formados por dicotomias, né? Ou é isso ou é aquilo. Existe um meio termo ali, né? E esse meio termo ele veio justamente com essa nova voz que a gente deu a esse sujeito pensante, que antes era só uma máquina, mas que ele também sofre, ele também tem afeto, né? Ele também sente. Então, essa união aí entre o pensar e o sentir, né? Entre a emoção e a razão, né? É isso que trouxe emoção para a escola e que nos fez aproximar desse aluno, né? Quem é esse aluno? O que o motiva a fazer ou não as coisas, né? E muitas vezes a gente se pega nessa polarização aí, né? Entre aceitação de algo e negação de outra coisa. E não necessariamente assim, né? A razão e a emoção, elas têm que andar juntas, né? Não é só uma coisa ou outra. Eu digo para os meus alunos, um exemplo prático eu, quando fazia faculdade de música, eu estudava violino e piano. Por que eu tinha que estudar só violino? Não, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma complementa a outra. A gente é muito mais complexo do que se pode imaginar, não é? Exatamente. E como a gente dá espaço e dá voz aos sentimentos das crianças, dos adolescentes, dos professores, da coordenação, da comunidade escolar, eu acho, como um todo, como isso também ajuda no processo de aprendizagem, né? Eu acho que é sempre... Eu gosto da ideia, né, assim, quando a gente está muito triste, por exemplo, né? Ou ansioso, a gente vai fazer uma prova que a gente sabe que tem muita dificuldade, de uma matéria que a gente sabe que, né, tem que estudar muito para conseguir absorver aquele conteúdo. Mas aí você vai, estuda, e aí vai, senta na hora da prova, tá tão nervoso que esquece tudo. Né? Então, assim, ignorar que os nossos sentimentos eles vão influenciar
na nossa capacidade cognitiva, que vão influenciar na nossa memória, né, na nossa capacidade de aprender mesmo, pode ser um tanto quanto ingênuo. Então, como você disse, né, uma coisa não anda sem a outra. A razão e a emoção, elas andam juntas. Nós somos, né, razão e emoção. Estamos vivenciando isso constantemente. Isso não quer dizer que a emoção seja maior, né, seja mais importante, ou que a razão seja mais importante. De fato, se a gente retira um, a gente fica faltando, né? Fica faltando ali um amparo, a gente fica sem possibilidade de recurso, sem possibilidade de se adaptar. E isso influencia também nas nossas relações. Eu acho que quando a gente abre esse espaço dentro da escola, né, dentro da grade horária, que a gente se dedica a isso, eu acho isso uma questão muito especial, né, eu diria também, mas que vem reforçar aí também toda uma outra questão, porque a gente vai poder dar acolhimento, e essa palavra, a palavra que eu falei, né, acho que aqui durante o tempo todo, né, do cuidado. A gente vai poder dar esse cuidado integral, né, assim, a gente vai poder cuidar das relações. Porque o quanto que os conflitos que aparecem dentro da escola dificilmente são porque, né, você não sabe o que é Bhaskara ou alguma coisa assim. Os conflitos que vão aparecer, eles vão se dar no nível das relações. Que tem também tudo a ver com a questão da inteligência emocional, né? Seria aí o quarto pilar, os relacionamentos. Os nossos relacionamentos nos compõem. Não existe na face da Terra um ser humano que não dependa disso, né? Nós somos seres dependentes, nós precisamos de outros seres humanos. E eu acho que uma vez eu ouvi de alguém conversando de que não existe assim, né? Todo ser humano já foi amado, porque a gente precisa desse cuidado, a gente precisa desse amor para que a gente possa se desenvolver. A gente precisa construir relações, né? Relações de afeto, relações de amor, relações de cuidado. Então, quando a gente está falando de autoconhecimento e a gente está trabalhando aí com o nosso autoconhecimento, quando a gente está trabalhando com a autorregulação, quando a gente está conseguindo exercer a empatia e dar oportunidade que o outro também possa exercer a empatia com a gente está fortalecendo justamente as nossas relações, né? A gente vai estar fazendo aí esse cuidado, a gente vai estar fechando ali esse ciclo, né? Assim, que o ciclo eu acho que é importante porque todo lugar é o começo, né? Então, é importante que as relações elas sejam cuidadas, que elas sejam olhadas, e para que a gente possa cuidar das nossas relações, a palavra-chave eu acho que é o diálogo. Né? A gente precisa falar, a gente precisa ter diálogo aberto, a gente precisa falar, mas a gente vai precisar também exercer a nossa escuta, né? E uma escuta ativa. Assim, a audição em geral, né? A gente ouve, né? Assim, tá acontecendo a obra do vizinho, o cachorro latindo, né? Alguém tocando um instrumento, a gente vai ouvir, mesmo se a gente não quiser, né? Tanto que as crianças têm o hábito de tapar os ouvidos e ficar lá, né? Tentando não ouvir, mas mesmo assim a gente escuta uns ruídos. Mas escutar ruídos é muito diferente da gente ter essa escuta cuidadosa, dessa escuta de fato ativa, né? Assim, quando alguém fala e a gente está ouvindo, para além dali do que ela está querendo dizer, mas quais são os sentimentos que estão ali? Acho que quando eu gosto de trazer a ideia, quando uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente ama, procura a gente para pedir ajuda, né? E eu acho que vem um misto de medo, sem dúvida, mas uma honra de ser essa pessoa, né? Que o outro vem buscar, que o outro vem falar, que o outro vem se abrir. E aí, o que a gente faz? A gente, né, para ou deveria, né, parar e escutar com o coração também, né? Não só com esse lado racional do isso não é nada, para com isso. Tem tanta gente aí passando por coisa pior, né? Quem nunca ouviu frases desse tipo? Mas isso não quer dizer que a gente esteja sendo escutado, que a gente esteja sendo ouvido de verdade. Quando eu falo isso, quando eu trago essa noção, né, dessa escuta ativa, a gente está falando realmente de relações de cuidado, de aberturas e de que a gente possa se aproximar,
né? A gente está aqui nesse momento também muito distantes um do outro, mas que a gente está também podendo se aproximar. E que a gente possa exercitar isso dentro da nossa casa, que a gente possa exercitar isso mesmo de um modo virtual, de um modo online, ativar as nossas redes de afeto, ativar as nossas redes de cuidado, e poder pedir ajuda também, né? Falar, olha, tá muito difícil, cheguei no meu limite. Por isso que a gente precisa, é por isso que é tão importante que a gente tenha e trabalhe o nosso autoconhecimento, que a gente possa se conectar e entrar em contato aí com os nossos sentimentos para poder falar para o outro, né? Assim, para que a gente possa de fato se aproximar e fortalecer os nossos vínculos. Com certeza. E isso é uma prática, né? Quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficando, né? E escutar é uma habilidade aí que é muito difícil, né? A gente às vezes fala, 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 mas a gente precisa escutar também, né? E isso, de certa forma, leva tempo, né? Que eu acredito que seja uma coisa também bastante difícil hoje em dia, né? A gente sempre quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente tem que se ajustar ao tempo das coisas, não é? Eu gosto muito de uma música do Gilberto Gil que chama Refazenda, né? E ele diz exatamente isso. A gente tem que esperar o tempo das coisas, né? Ele diz: enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate e anoitecerá mamão, né? Não adianta a gente querer comer o abacate fora de época porque não vai ter. Então a gente tem que desfrutar literalmente, né? Dessas outras coisas todas que nos envolvem, que estão à nossa volta, né? Tem um teórico literário bastante importante, francês, que é o Barthes, né? Que ele sempre fazia uma analogia entre a palavra saber e sabor. Ambas têm a mesma origem etimológica, né? Que vem de sapere, sapore. Então, elas basicamente significam a mesma coisa. Então, a gente pode pensar que o, uma pessoa sábia, por exemplo, é uma pessoa que ela já saboreou a vida, ela já experimentou, né? E de certa forma é isso que está acontecendo com a gente. A gente está saboreando coisas novas, mas a gente tem que saber esperar, né? E a gente tem que também saber aproveitar esse tempo de espera, não é? É o que vai nos tornar mais próximos uns dos outros, uh, mais acolhedores também, né? Porque a gente não sabe como vai ser o futuro, quanto tempo tudo isso vai demorar, né? Então a gente precisa trabalhar os nossos próprios fantasmas, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, ô Fernanda, olha só, a gente ouve falar muito ultimamente, né? 2020 é um ano perdido, né? O que você acha disso? O que você pensa sobre essa frase? Então, né, eu acho que a gente precisa ser sensível também com a realidade que se apresenta aí, né, com tantas pessoas passando por lutos e a perda de tanta coisa, né, de instituições, perda de pessoas, né, de uma vida que a gente conhecia. Mas eu acho que vou responder então a partir do que você estava comentando, que eu acho que eu achei muito bonito isso, né? Que você comentou a respeito da gente saborear esse momento também. E eu acho que eu queria fazer só uma pequena provocação, né? A gente está saboreando, mas agora é um sabor amargo, né? Assim, a gente está vivendo todo esse amargor. E mesmo no amargor, a gente vai ter aí as suas belezas, né? Se a gente, Muitas quem aqui, por comidas exemplo, boas são amargas, né? quem não gosta de um café, por exemplo, Não né? é? Assim, e sem dúvida que a gente vai enfrentar aí esses desafios. Eu acho que essa palavra da crise, ela representa muito, porque nós passamos por crises ao longo de toda a nossa vida. Eu acho que dois momentos muito marcantes de crise são, né, da passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Eu acho que são dois momentos aí de crises existenciais, pessoais, sem dúvida, em geral.
mas o quanto que esse momento de crise é um momento de reorganização de ideias, reorganização das relações, reorganização de si, né? Não que seja fácil, não que seja doce, não que seja simples. É difícil, né? É doloroso e a gente vai ter que precisar estar junto para poder dar conta disso. Eu gosto muito da ideia da rede, assim, né? Que eu acho que quando a gente está falando dessa trama, quando a gente pesa de um lado, esse peso distribui por toda a rede. Então é muito importante que a gente ative aí de fato as nossas redes de cuidado, as nossas redes de afeto. E então eu vou dizer que eu não acho que, né, 2020 acabou, até porque estamos em julho, ainda tem muita água para passar aí, sabe? Mas o quanto que as nossas relações, quanto que nós não revisitamos as nossas relações consigo mesmo, as nossas relações com os outros, o quanto que a gente não cresceu nesse meio do caminho, né, ao longo desse caminho aí, assim, e a gente não sabe de fato o que nos espera. Né? Isso pode dar muito medo, insegurança, que eu acho que foi como a gente começou falando aqui. Mas a gente também está tendo oportunidades únicas aí, né? Eu acho que no momento, no encontro que a gente teve antes, numa conversa que a gente teve antes, acho que eu comentei a respeito de um vídeo que eu tenho andado, eu tô muito apaixonada por esse vídeo. Eu vou falar rapidinho também, porque tá chegando na nossa hora, né? Mas esse vídeo mostra um professor dando aula e o filho interrompe a aula para mostrar um dente que caiu. E eu acho assim que a expressão no rosto do professor pai ali, foi muito especial e emocionante, porque ele não teria essa oportunidade de estar presente no momento em que o dente cai, né? E que para alguns isso pode parecer tão bobo, mas como isso é importante, como isso é um marco na nossa vida, né? Trocar esse momento de crise também, né? Da criança pequenininha para criança mais velha, assim, que vai perdendo os dentes e trocando. Então, assim, essa oportunidade, essa convivência, a gente nunca teve antes. Estávamos sempre correndo para fora, nos afastando. Então, eu acho que se a gente olhar por essa perspectiva dessa possibilidade de união, dessa possibilidade de estar juntos de uma maneira intensa, né? Que vai ter suas questões também. Mas se a gente valorizar isso, eu acredito que a gente não vai ter esse sentimento de que o ano acabou, né? Assim, de que 2020 passou e a gente não viu. Porque a gente vai ter aí um crescimento enorme justamente na nossa inteligência emocional, né? Se a gente conseguir colocar essas coisas em prática. Exatamente, sairemos mais fortalecidos, né? Eu acho que todo mundo pensa assim, o mundo vai mudar, né? Mas assim, o mundo já mudou, né? E a gente tem que perceber isso, né? Então, assim, eu acho que o que traz, às vezes, uma angústia pra gente é justamente que a gente reconhece que é possível mudar, né? A velocidade das coisas, a ordem das coisas, e a gente já está experimentando isso de alguma maneira, né? E já estamos. Agora a gente já sentiu o gosto disso, já estamos saboreando isso, né? E a gente vê que há jeito de fazer a coisa diferente, né? Do que nós estamos acostumados. E não menos. E não menos louvável ou qualquer coisa assim, né? Só é uma forma diferente, né? E aí eu até queria, já encaminhando aqui para o meu para o meu final, porque também a nossa live já está chegando aí no final, né? Mas assim, eu gosto muito de uma metáfora também, as metáforas são sempre ótimas, né? Que um psicanalista da USP, que você deve conhecer, o Christian Dunker, né? Ele faz Parceiro. parte dos congressos do LIVE, né? E que nesse último congresso ele falou da metáfora da máscara, né? Essa máscara que a gente tem usado, né? Essa ideia de que nós somos todos corpos e que todos somos portadores de um vírus, né? Então eu tenho medo do outro, mas ao mesmo tempo eu dependo do outro, né? E assim, usar máscara, ao mesmo tempo que você está se protegendo, você também está protegendo o outro, né? Então,
E isso entra nessa nossa noção de convivência, de comunidade, né? E faz parte disso a gente reinventar e transformar esses modos de subjetivação, de saber lidar com o outro, né? Ao mesmo tempo que a máscara nos esconde, elas também nos tornam iguais, né? E Uhum. somos todos é, qualquer um, né? Podemos ser qualquer um, né? E eu acho muito, muito boa essa fala dele, porque tem a ver com isso que você falou, né? A gente precisa, é, a gente precisa tomar cuidado aí com esses sentimentos que às vezes a gente tem em excesso, né? Uhum. Como você disse, a gente precisa se autorregular também, né? Mas é uma questão muito interessante aí que ele abordou. Sim, eu acho que trazer essa percepção de como o mundo mudou, né? E eu acho que eu também vou aqui caminhar para o encerramento, mas em outro momento, isso que a gente está vivendo aqui agora não seria possível. A gente não teria esse hábito, a gente não teria, né, experimentado esse recurso, né? Essa forma de agir, essa forma de se conectar, né? De estarmos aí em conexão de outro jeito. A gente teve que se procurar aí em si e também ao nosso redor que outras formas para a gente poder estar próximo, já que o momento exige esse distanciamento social, né? Então eu vou terminar aqui da mesma forma como eu comecei, porque realmente não é que a gente está vivendo esse isolamento social, esse distanciamento social, que a gente precisa ter um distanciamento emocional. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui, né? Tantas pessoas passaram aqui hoje, tiveram aqui presentes com a gente, nos acompanhando. E eu acho que isso para mim é muito especial, né? Eu fico de fato muito feliz e muito grata, assim, por poder também formar essa parceria com vocês, desse trabalho incrível que vocês têm feito, né? Que a gente tem acompanhado aí bem de pertinho, a gente tem se encontrado também em outros momentos. E espero que a gente possa se encontrar presencialmente logo, né? Num futuro breve. Mas por enquanto a gente vai levando assim, né? Que é como a gente pode fazer agora. A gente vai dando conta aí de outro jeito. Precisamos aí a criatividade, né? Para a gente poder passar por esse momento de uma forma talvez um pouquinho mais leve e saudável, né? Assim, com certeza que eu acho que esse que é o objetivo maior, que a gente fique saudável, né? Com bastante saúde, todos nós. Com certeza, é por isso que a gente luta, né? Por essa mesma causa. Fernando, eu Sim, agradeço muito a sua participação. É muito importante para a gente ter esse contato com pessoas como você, né? A gente tinha conversado uma vez só, mas eu já gostei das suas ideias, né? Do que você trouxe de novo para a gente, para a escola, para as nossas experiências, né? Então, muito obrigado por participar aí da nossa live, tá bom? obrigada a você, E Rodrigo. Boa noite obrigado. a todos. Boa noite. E Tchau, gente. Boa obrigado a todos os telespectadores aí, todo mundo que assistiu. E vamos aguardar as próximas lives. noite. Ansiosa para as próximas. Ansiosos. Tchau, 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 gente. Boa pessoal. noite. Tchau, boa noite.